Olá, pessoal. Já que a Eliana não consegue me adicionar, vamos ver se eu consigo adicionar a Eliana, esperando ela chegar. Eliana, cadê você? Boa noite. Agora a Eliana chegou. Deixa eu ver se eu consigo convidar a Eliana para a live. Nossa, essa live nossa tem muita coisa aqui, hein? Cadê? Como que eu te convido, Eliana? Pede para participar, Eliana. Aqui. Ah, agora sim. Olá, agora sim, temos as duas. Que coisa engraçada, né? Quando acho que eu tenho que te convidar, não é você. Cheguei primeiro. Bom, Leandro, então boa noite. Pode começar a live, já que você que vai conduzir a live. Eu só abri aqui pra gente. Então, boa... Nossa, não me foi. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Uma live especial em que a gente vai compartilhar a jornada de cura, de evolução da Eliane. E a gente começou a nossa jornada de cura hoje, de evolução, com a nossa live, que não estava dando certo no início, um dia de muitas novidades, né, para as duas, né? E aqui a gente vai conversar então um pouquinho com Eliane. Eliane, pedagoga, consteladora, poeta, escritora, né? E agora deixo você, Eliane, contar para a gente quem era Eliane, quem é Eliane hoje e quem era Eliane antes de conhecer o olhar sistêmico. Olha, Eliana, eu estava fazendo uma retrospectiva aqui, né? Eu fui lá para 2014, né? 2014, eu era a pessoa do quase. Era mais ou menos o que tem acontecido nas lives aqui, né? Quando chega a minha vez, alguma coisa acontecia e não me deixava finalizar, encerrar e conquistar o que eu queria. Então, eu estava em 2014 trabalhando muito, estudando bastante. Eu era professora em faculdade, eu era coordenadora pedagógica numa escola, eu fazia doutorado e eu estava tentando prestar concursos, né, na área da educação, na área também de universidades, para conseguir melhorar minha condição profissional. E toda vez que eu chegava no momento em que eu prestava um concurso, por exemplo, eu ficava no quase. Teve um concurso que eu prestei em Campinas, eu passei em 18º lugar. Eles chamaram até a 17ª e o concurso caducou. Eu prestava concursos nas faculdades, nos institutos federais, e ficava assim, nossa, quase que eu consegui. Nossa, se eu acertasse uma questão a mais, eu iria para a próxima fase. Nossa, mas faltou um pontinho para eu conseguir a pontuação que eu precisava. O concurso que eu prestei em 2014 para o Instituto Federal, onde eu trabalho hoje, né, que deu certo, eu fiquei, eu fiquei afônica. Na semana da prova didática, que eu tinha que dar uma aula para uma banca de professores, eu me preparei, eu estudei, eu me organizei, eu perdi a voz. E eu fui até São Paulo com uma gripe super forte, sem conseguir falar. E eu dei aquela aula sem conseguir falar direito, né? Afônica, com a voz saindo com muita dificuldade.
E eu fiquei numa lista, né? Fiquei numa lista, foi uma das listas que eu fiquei esperando quase. E aí, em 2015, eu fiz uma viagem para a Itália, que eu já comentei algumas vezes, né? Em algumas lives, alguns grupos, que eu me inscrevi para um congresso, que foi na Itália, e todas as pessoas que se inscreveram comigo, amigas, orientadora, ninguém, nem eu, tinha tido trabalho aceito. Quando passou o prazo, eu recebi um e-mail de que o meu trabalho tinha sido aprovado. E aí ficou aquele dilema: nossa, eu vou para a Itália, mas eu vou sozinha. O que eu vou fazer sozinha num país que eu não sei falar a língua, que é tudo diferente? Mas aí eu me conectei com a minha força da ancestralidade, mesmo sem conhecer nada sobre constelação familiar, sobre todo o conhecimento sistêmico que eu tenho hoje. Eu me conectei com a minha ancestralidade porque foi da Itália de onde vieram os meus ancestrais, tanto paternos como maternos. Eles vieram, né, no processo de imigração, buscando melhores condições no Brasil, viajaram ali de navio por muito tempo, que não era um navio de cruzeiro. E eu precisei chegar lá sozinha para me dar conta de que eu tinha essa história, né, para honrar. E eu nunca tinha parado para pensar, já nos meus 30 e poucos anos, 35, 36 anos, na minha história e em tudo que envolveu a vinda deles para cá, né? E quando eu voltei, isso foi em 2015, em setembro, outubro de 2015, quando eu voltei dessa viagem, desse congresso, aconteceram duas coisas. Eu comecei a ouvir falar muito sobre constelação familiar, que era uma coisa que eu não fazia ideia de que existia. Várias pessoas que contavam essa história: nossa, você está descrevendo uma constelação, você já ouviu falar disso? Eu, nossa. Aí eu fui pesquisar, comecei a participar de grupos, né? Comecei a entender um pouquinho tudo isso. E também eu fui chamada no concurso, que aí tinha sido feita uma lista de espera e parou na minha vez novamente, a chamada do concurso em 2016, mas parou na minha vez para frente, para ser chamada. E aí começou toda uma jornada também, que completou 10 anos na semana passada, de trabalho aqui no Instituto Federal como professora, e foi uma nova porta que se abriu, um novo caminho, né, uma nova oportunidade de trabalho, na qual eu estou até hoje. Eu já me mudei de cidade 3 vezes, né? Você está se mudando de cidade também. E agora eu moro em Salto. Acho que daqui eu não mudo mais. Vamos ver, né? Espero que, né? Vamos ver o que a vida reserva. E foi uma jornada realmente de transformação. Essa palavra. Porque aí em 2018 eu comecei um curso de constelação familiar, um curso de especialização presencial em São Paulo. E muita coisa começou a acontecer. As aulas eram num bairro italiano, no bairro do Bexiga. Então eu ia para esse bairro italiano também uma vez por mês. Muitas transformações aconteceram. E quando eu estava terminando esse curso, que durou 1 ano e meio, eu comecei aí eu chego no ponto que a gente se conheceu aí, né, nos nossos processos. Aí eu comecei a ter contato com as lives da Kátia, né, nossa professora atual de constelação, nossa professora de constelação, Kátia Monari, fazendo lives sobre o gêmeo sobrevivente. E aí começou a aparecer para mim no YouTube. Kátia Monari começou uma live, Síndrome do Gêmeo Sobrevivente. Foi no período em que ela fez mesmo aquelas lives todas que tem na playlist do YouTube, né? Disponível para todo mundo que quiser assistir. E aí eu comecei a assistir e ouvir. Num primeiro momento, eu falava: nossa, acho que a minha irmã tem essa síndrome, porque está descrevendo a minha irmã. Só que aí teve uma live que ela começou falando assim. Estava assistindo essa live e eu dormia. Dormia, assim, acordava, falava: nossa, acabou a live e eu não ouvi tudo. E aí teve uma live que ela começou falando exatamente isso: olha,
Se você sente sono quando você ouve tudo isso, é como você sente sono, é comum você sentir a boca seca, e foi descrevendo tudo que eu sentia. Se você sente tudo isso, é muito provável que você tenha a síndrome de gêmeo sobrevivente. E aí eu entendi, falei, tá. E eu comecei a prestar atenção e falei, não, eu tenho esse tal de gêmeo também, né? E aí eu me inscrevi numa segunda formação com a Kátia em 2020, no comecinho de 2020. Fiz o curso de formação, fiz a especialização no gêmeo sobrevivente, entrei na equipe como Daimon, né, junto com você. Nós começamos na aula de poesia sistêmica, você ilustrou meu livro, né, que está aqui, o Poemas que Voam. E aí hoje são 6 livros já autopublicados de poesia. Aí nós começamos as nossas aulas na comunidade, as aulas de poesia sistêmica, e estamos contribuindo com a formação também das pessoas, com a ressignificação, né, de tanta gente, também por um método novo aí, que é o da poesia, da escrita terapêutica. E é um pouquinho dessa história. E cada vez que a gente vai mexendo aí, a gente vai aprofundando, vai vendo que ainda tem tanta coisa para ser ressignificada, né? Tanta coisinha que está ali escondida que precisa a gente olhar e reconhecer, né? Por exemplo, essa live que a gente está uma semana tentando fazer, né? Semana passada entrou a Elianete, que tem um nome super parecido com o meu também, né? Outra gêmea, né? E hoje essa questão também de que eu tenho que abrir, né? Eu tenho que abrir a live e não que outra pessoa abra a live para eu falar, né? Enfim, sabe lá o que tem aí para a gente aprender com tudo isso, né? E me conta uma coisa, você falou que você foi se identificando com que você possuía a síndrome do gêmeo sobrevivente. Quais eram os sintomas que você identificou que você tinha e que depois de que começou o seu processo de ressignificação, você superou? Olha, uma das coisas era realmente essa dificuldade de ser ouvida, né? Essa dificuldade de falar. Tanto que eu coloquei, olha, eu fui fazer a prova, minha voz sumiu. Então, quando eu precisava conquistar alguma coisa, que eu precisava me colocar, eu perdia totalmente o meu lugar. Então, era uma questão mesmo de não pertencimento, de não ter lugar, de não se sentir pertencente nos lugares. E hoje eu consigo trabalhar melhor com isso, né? Eu entendo que, olha, não depende do outro me receber, depende da forma como eu me coloco, né? Então, várias questões de comunicação, insegurança, preocupação. Então, várias coisas, né? Várias sensações e sentimentos que a gente não sabe lidar. Eu sempre tive também muita sensibilidade para perceber o que está no ambiente além de mim. Então, assim, se eu chego num lugar que está pesado, que tem muito conflito, eu começo a perceber isso. Quando eu era, há um tempo atrás, um pouquinho tempo atrás, né? Eu não sabia como lidar com isso. É como se eu carregasse tudo isso para mim. Agora eu consigo entender melhor o que é do outro, o que é meu. Então, algumas percepções eu tenho. Olha, tal lugar tal, mas isso não é meu. Então, acho que o posicionamento, né, principalmente, a gente se colocar no nosso lugar e falar, tá, eu posso ir até aqui. A lei da ajuda, né, de também entender que, olha, eu quero sim ajudar as pessoas, mas eu estou à disposição. Eu não preciso ir lá salvar todo mundo, né? Que eu também sempre tive muito essa necessidade de fazer coisas para ajudar. E às vezes você mais atrapalha do que ajuda, né? Como professora também, a gente se vê muito nessa situação, né? Às vezes tem coisas, tá, isso é dos alunos, isso não cabe a mim resolver, né?
Então, entender também, acho que principalmente foi encontrar qual que é o meu lugar. Então, o meu lugar é aqui, eu posso ir até aqui, e o que não cabe a mim não é meu, né? E me sentir melhor com isso. Conseguir ter discernimento, eu acredito. O que me vem agora, mas tem muito mais coisas. Né? Perfeito, sim. Essa é uma das coisas que eu percebo que muda muito quando as pessoas começam a trabalhar seus traumas gestacionais. Primeiro, ocupar de novo o seu lugar. De novo, na sequência, ganhar segurança para estar nesse lugar. Porque não só que eu agora ocupo o meu lugar de Eliane professora, Eliane irmã, Eliane mulher, mas também eu consigo ter a segurança de assumir o meu papel e de colocar limites que antes muitas vezes eram transpassados. Agora eu não me sinto culpada por estabelecer limites. E você tem em comum também com a história da Elianete, que falava a semana passada da integração nos grupos. E outra coisa que eu vejo bastante frequente, as pessoas que têm muita dificuldade a se integrar, a se sentir pertencentes, no momento em que começam a trabalhar os traumas gestacionais e encontrar o seu próprio lugar, pode voltar a fazer turmas, ter amizades saudáveis, relacionamentos com os pais saudáveis, com a família. Sim. E mais ou menos desde que você descobriu que você era gêmea sobrevivente, até que você começou a perceber algumas mudanças em você. Mais ou menos quanto tempo isso demorou? Foi uma coisa imediata? Foi um processo gradual? Olha, é um processo gradual. Porque às vezes nem a gente se dá conta, né? Às vezes alguém fala, olha, você mudou nisso, olha, você está mais segura, olha, você mais. Né? Então, é um processo, realmente. Não tem assim um ponto, ai, aqui caiu uma ficha e eu percebi. Acho que é um processo, né? Como a gente tem trabalhado. É um processo que toda semana, todo dia, você vai observando, você vai acolhendo também os seus sentimentos, né? Então, nesse ponto, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada também. Então, essa preocupação, ai, como que vai ser? Hoje já é mais tranquilo, eu vou vivendo, né? Um dia de cada vez, o perfeccionismo, né? Tudo tinha que estar perfeito. Ai, se uma coisinha que eu planejei não saiu como eu gostaria, né? Agora, que eu faço, né? Então, hoje eu entendo que, olha, tem coisas que não vão sair como eu planejei, tem coisas que vão sair diferentes, né? Eu preparei uma coisa e eu cheguei lá, foi totalmente diferente da expectativa que eu criei, né? Porque a gente tem muito isso também de criar expectativas, né? E quando essas expectativas são quebradas, a gente vai percebendo, olha, é isso, né? Eu sou humana, a pessoa que convive comigo também é humana, né? Então ninguém precisa ser perfeito, né? Então, entender realmente que as coisas vão acontecendo, quando as coisas não saem como a gente planejou, realmente muitas vezes tem um motivo sistêmico para isso, muitas vezes tem uma correção, e muitas vezes a forma como acontece é muito melhor do que o que a gente planejou até, né? Então, acho que essa segurança mesmo de entender que as coisas, aceitação, né, das coisas como elas são, é um ponto importante. E você vem há um tempo trabalhando em grupos no processo de ressignificação. E você começou agora há pouco a trabalhar no individual e ir além do que era a síndrome do gêmeo sobrevivente, ir olhando para outras situações. Você percebe alguma diferença entre as duas coisas? Eu acho que eu não sei, assim, que tem a questão da síndrome do gêmeo e tem questões gestacionais também, né? Que a gente vai identificando, que a gente foi identificando juntas, que estão ligadas à forma como foi acontecendo a gestação da minha mãe, né? A forma como aconteceu a concepção. Eu entendo que é todo
processo, eu não consigo perceber aqui é diferente. Né? É a forma como você tem trabalhado também, né? Com desenho. Muitas vezes você faz um desenho ali que traz uma informação que a gente nem tinha pensado, né? Então, é um processo que vai aprofundando mesmo. E que acho que nunca termina, né? Acho que enquanto a gente estiver vivo aí, a gente vai, como o Bert Hellinger falou, né? Quase aos 80 anos, numa entrevista, ele falou, olha, eu ainda tenho questões para serem resolvidas, né? Então, a vida é esse processo mesmo. E tem os gatilhos que chegam também em alguns momentos. Aí você vai entender, por que isso está acontecendo, o que isso quer me mostrar, né? Não mais, ai meu Deus, tudo acontece comigo, né? Realmente, olha, é isso aqui, o que eu tenho que aprender com isso ainda, né? Perfeito. É uma das coisas que eu gosto de falar muito, que um trauma gestacional não é uma coisa que você apagou, passou uma borracha e acabou. Um trauma fica lá, assim como você cortou e fica uma cicatriz na sua mão. Ela já não atrapalha, você se movimenta, ela não dói, mas se você não cuidar ela no início, depois você tem sensibilidade no lugar. O mesmo acontece com um trauma emocional. A gente não curou ele no início, porque a gente não sabia que estava, né? Um bebecinho recém-concebido, ele foi criando a memória ao longo dos anos, depois veio muitas vezes reforçada aquela experiência durante a infância, reforçada durante a vida adulta, então é uma ferida mal cicatrizada, então ela fica sensível sempre. Então, a gente, durante o processo de ressignificação, a gente consegue que ele não atrapalhe mais. A gente consegue perceber os gatilhos que nos acordam os nossos traumas, mas consegue lidar com eles para que a vida flua mais leve. Sim, é um processo de autoconhecimento mesmo. E que vai acontecendo num processo, né? Olha, nossa, acontece alguma coisa, eu não tinha pensado nisso, né? E se acolher, se compreender também, entender que, olha, eu não vou nesse lugar porque eu não me sinto à vontade, tá tudo bem, né? Eu posso dizer não para algumas coisas que não me fazem bem, né? Então, acho que é realmente a gente se autoconhecer, se acolher e poder, a partir daí, viver de uma forma mais leve. E também entender as pessoas à nossa volta, né? Que cada um também tem os seus traumas, os seus gatilhos. Então, em algum momento, você vai ter que entender, olha, essa pessoa também está passando por tal momento, né? Então, respeitar, né? Também o momento de cada um, e principalmente o nosso. Uma coisa que eu vejo importante dentro desse processo é não só a gente trabalhar o que aconteceu a partir da gestação, mas também o que a gente herdou dos antepassados. Desde a minha concepção, toda forma que você interpreta dentro do ventre, se você teve uma desconexão de vínculo com a mãe, se você teve uma perda de um irmão gêmeo, se você interpretou que você não era acolhido, se você teve que sofrer pela rejeição de uma gestação, porque tem mães que rejeitam a gestação, temos alunos que houve uma tentativa de aborto, a gente precisa compreender o que veio da herança dos nossos ancestrais, que se repete dentro do nosso processo gestacional, mas também a gente precisa trabalhar a nossa biologia. Então, a gente trabalhando junto a nossa ancestralidade e a nossa biologia, a gente tem um processo muito mais completo e eu acho que muito mais profundo de ir analisando e elaborando todos esses traumas. Sim, e eu sempre dou esse exemplo da viagem que eu fiz lá para a Itália, porque eu precisei ir lá na origem de tudo, né? Para compreender, para começar a pensar e a entender tudo que as pessoas passaram até lá e que tudo isso influencia na minha vida hoje, né? Mas a gente sabe que a gente não precisa viajar lá para o país e para o lugar, né? A gente pode compreender realmente a história, mesmo que a gente não saiba o que aconteceu, né? Que nem eu não sei até hoje o que aconteceu na Itália. Mas quando eu visitei
a cidade de Lucca, que foi a cidade de onde veio a família do meu pai, e eu passei por ali, é uma cidade toda cercada por muros, e quando eu cheguei eu vi aqueles muros, eu falei, nossa, eu senti realmente como se fosse algo que o meu pai tinha, que era aquela rigidez dos muros, né? Como se aquilo tivesse realmente nas minhas células, né? E eu senti coisas, tem lugares por onde eu passava, tem ruas por onde eu passava, que eu sentia sensações, vontade de chorar, aperto no peito. E eu não sei até hoje o que aconteceu, o que eles deixaram lá, mas eles deixaram um país, né? Eles saíram de um país, deixaram a família, né? Então, assim, quantas coisas eles deixaram lá, o que todas essas rupturas causaram, né, na família e continuou se repetindo porque aquela história precisava ser vista e precisa ser vista e reconhecida, né? Então, eu falo que o meu exemplo foi bem metafórico, porque eu realmente comecei a entender, a conhecer, ter conhecimento sobre todo esse olhar sistêmico quando eu fui lá. Mas hoje a gente não precisa visitar, né? A gente pode visitar nos nossos, em meditação, a gente pode visitar ouvindo histórias, né? Ouvindo, reconhecendo no nosso coração e acolhendo no nosso coração, né? Tudo que essas pessoas viveram. E aí a poesia chegou também nesse processo como se viesse a complementar, né, tudo isso, porque aí eu comecei a escrever poesia, que era algo que eu já fazia, né, eu já tinha o hábito de escrever, mas ficava ali adormecido. Eu tinha alguns poemas guardados, outros que realmente se perderam. E aí eu comecei a retomar os poemas que eu tinha nesse livrinho aqui, que foi quando a gente se encontrou, Poemas que Voam, né? São 9 poemas, um deles até se chama Travessia de Viagem, que foi exatamente, tem aqui o seu desenho da viagem, que foi exatamente o poema em que eu descrevo essa viagem que eu fiz. E depois desse livro foram surgindo outros que eu fui escrevendo, e tem momentos que as ideias começam a surgir, né? E no meu processo de escrever um poema por dia, observar a natureza, observar as nuvens, né? O que as nuvens querem dizer. Então a gente vai construindo realmente, né, tudo isso e também deixando registrado, né, para contribuir com as pessoas. A Fernanda está na live, né, a Patrícia. Boa A tarde. Fernanda está escrevendo aqui que o genograma é também um instrumento valioso para conhecer a nossa história. Sim. Quando você foi construindo o seu próprio genograma, eu sei que você começou a pesquisar depois sobre a sua família, entrou em alguns sites para entender como foi a sua origem. Obviamente, a gente não tem como mudar o passado, mas compreender o que eles viveram abriu uma nova janela na sua vida? Sim, na verdade, nem foi eu correr atrás. Foi interessante que a partir do momento em que eu comecei a tomar consciência disso, algumas informações iam chegando. Então, por exemplo, chegou para mim, para minha irmã, quando a gente tinha o Orkut, ainda, né? Antes do Facebook, antes do Instagram, a, apareceu lá uma comunidade no Orkut, né? Que eram comunidades que chamavam, eu acho, da família Bacochina. E aí tinha uma pessoa que a gente não conhecia, que a gente nunca tinha ouvido falar, que nem tinha esse sobrenome, que a mãe dele tinha esse sobrenome, que estava construindo a árvore genealógica da família. E aí a gente entrou em contato. E aí ele mandou, há um tempo, tudo que ele tinha sobre essa família. E eu vi que o nome do meu avô não estava lá. Aí ele falou, olha... Aí ele falou sobre 4 irmãos que vieram para o Brasil, dessa cidade de Lucca, Lucca de Compito, Pieve de Compito, em Lucca. E um desses irmãos perdeu contato. Então ninguém mais ouviu falar dele. E esse irmão, ele tinha deixado uma família lá.
Ele tinha deixado esposa e 3 filhos na Itália. E quando ele veio para o Brasil, ele construiu uma nova família aqui. Então, não é um nome que aparece no meu sistema, na árvore genealógica, quando eu vou pesquisar. Mas, de repente, tem alguma influência, né, dessa pessoa que deixou uma família em outro país e que, no começo, vem um julgamento, né? Nossa, como que ele deixou? Mas, de repente, ele pode ter vindo para tentar melhorar de vida e voltar, mas as condições naquela época não eram como hoje, né? Que a gente volta. Ah, vou lá ali pegar um avião, vou pagar um valor, dividir. Não, era muito mais difícil, né? As viagens eram longas e foram muito difíceis as viagens da Itália para cá. Né? A gente tem relatos de pessoas que chegaram e a família toda estava doente. Então tem muitas histórias que a gente nem conhece, mas que fazem parte dessas memórias, né? Então, aquele sentimento que eu trouxe lá no começo, né? Que quando eu ia conquistar algo, eu perdia a voz, né? Ou eu não conseguia por um pontinho lá, eu não conseguia me classificar, de alguma forma eu poderia estar honrando pessoas que no passado não conseguiram realizar os seus sonhos, que tinham os seus projetos, mas quando chegou na hora não conseguiram. Né? Então isso está se repetindo aí por lealdade, eu estava repetindo tudo isso. Né? E eu precisei ir lá na origem, né? Então, a constelação, o processo de constelação, ele faz isso com a gente, né? Ele leva a gente à origem das questões e a olhar sem julgamento, né? Olha, não apontando o dedo, porque tal pessoa, não. Né? A pessoa fez o que ela sabia fazer, né? Às vezes com a melhor das intenções, não conseguiu realizar da forma como se esperava, foi julgada, foi excluída, né? E aí as pessoas apagavam mesmo, né? Não se fala mais no nome dessa pessoa, né? Então, quantas pessoas excluídas cada um de nós tem, né? No nosso sistema familiar, né? E a gente vai repetindo, e quando a gente vai tomando consciência, a gente vai ficando mais leve, né? É isso, eu não posso mudar o passado do que aconteceu, mas hoje eu posso compreender e aí chega a minha vez, né? E aí chegou a minha vez no concurso e eu fui, me arrisquei, fui para uma outra cidade, né? Depois fui para outra, agora estou aqui. Então, é a gente perder esse medo de arriscar, né? De se aventurar, de falar, não, eu vou conquistar isso que eu quero, né? Não vai ser como eu planejei, mas eu vou, né? Vou dar o passo, né? E aí as coisas vão acontecendo. E parece mágica às vezes, né? Mas é realmente consciência. Com certeza, porque a gente tem o nosso eu material, mas a gente tem o nosso eu energético também, né? E temos o espiritual. E assim como Einstein falava, a energia se cria, como é, não se cria nem se destrói, só se transforma. Igual acontece com os sentimentos mais resolvidos do passado, uma energia, um pensamento. Hoje em dia a ciência tem demonstrado que é energia. O sentimento gera energia. Então, no momento em que a gente olha para trás, olha para o que aconteceu e acolhe esse movimento, a energia se transforma. E aí a gente pode ir para frente, né, com um andar mais leve. E me conta um pouquinho, como surgiu dentro do seu processo terapêutico, você começou a escrever as poesias? Como surgiu a ideia da sua metodologia inovadora de poesia sistêmica? Na verdade foi um processo também, né? Eu me lembro que no final de 2020 teve uma aula da formação, eu já tinha formado, mas eu continuei assistindo às aulas, e a Kátia trouxe alguma reflexão sobre isso, até uma aula em que participou o Pedro, que foi falar do teatro, né? Do teatro, foi nosso colega, que é nosso colega, e que foi falar do teatro, e ela falou, olha, você pode associar o teatro com a visão sistêmica,
E ela falou, cada um de vocês pode relacionar aquilo que faz com a visão sistêmica. E aí eu já tinha começado a refletir sobre a pedagogia sistêmica, né? Fui ler várias coisas também sobre a pedagogia sistêmica para usar no meu trabalho como professora. Mas também me veio essa questão, olha, mas eu tenho uma coisa que eu faço que é escrever poesia, né? Que eu tinha lá. E aí que surgiu a ideia de criar esse livro dos poemas que voam, porque foi essa a intenção. Olha, eu vou buscar, e aí eu comecei a ler alguns poemas que eu tinha guardados. Eu falei, nossa, mas esse poema é sistêmico, né? Até o primeiro foi o do passarinho, né? Voa passarinho e manda a tristeza embora, né? Que você ilustrou aqui, que foi isso que uniu a gente, né? E aí eu comecei a resgatar os poemas, e quando eu juntei, eu tinha 9 poemas. Eu falei, nossa, 9 poemas, olha que interessante. Os 9 meses da gestação, né? O número 9, que é tão significativo. E eu juntei os poemas e eu falei, olha, mas seria interessante que esse livro, que vai ter apenas 9 poemas, que a gente tivesse ilustrado. E aí eu falei, olha, quem que pode ilustrar meu livro? E aí eu conheço pessoas que desenham profissionalmente, mas falei, nossa, seria legal encontrar alguém que também tivesse essa visão sistêmica e que desenhasse os meus poemas. Foi quando a Kátia publicou no Instagram dela um desenho seu. E a gente já se conhecia lá dos encontros, né, das aulas da constelação. E aí eu falei, olha, eu vou chamar a Eliana para ilustrar. Olha, eu estou escrevendo um livro, você não gostaria de ilustrar meus poemas, né? E aí no começo você falou, mas eu não, né, mas eu não desenho profissionalmente, né? E aí eu falei, nossa, mas pensa com carinho, né? E aí você me mandou uma mensagem, né? Que você teve um sonho com o livro, enfim, e a gente começou essa conversa. E aí a primeira ação foi realmente publicar esse livro. E até é engraçado, porque no começo esse livro não vendia, né? Não vendia e quem comprava o livro não conseguia ler, não conseguia abrir. Eu chegava a perguntar, você chegou a ler o livro? Olha, você sabe que eu nem abri o seu livro? Eu falei, nossa, mas como assim? Esse livro não está sendo lido. Mas nem por curiosidade, também ficava nem por curiosidade, a pessoa não quer saber o que tem no livro, gente. Eu estou divulgando e ninguém nem... parabéns, parabéns, ninguém compra o livro. E foi aí que a gente começou as aulas, né, da poesia sistêmica. E algumas pessoas que participavam da comunidade naquele momento, eu lembro de uma aluna, colega nossa, que falou assim, olha, sabe que eu imaginava que essa aula de poesia ia ser uma aula chata, porque poesia, como a gente aprende na escola, às vezes é ensinado de uma forma muito elitizada, né? Não me lembro bem a palavra. E aí são poemas que falam com a gente, da nossa vida, do nosso dia a dia. E no ano seguinte, eu comecei o ano escrevendo um poema por dia, na minha viagem de janeiro. Aí saiu esse daqui, todos são capas suas, né, Eliana? A cada dia uma poesia. Que foi exatamente o que eu fiz. Cada dia daquele ano de 2022, eu fui escrevendo um poema. Então, eu estava em viagem, era uma viagem que tudo que foi planejado não acontecia. E aí, para cada coisa que não acontecia como planejado, eu escrevia um poema. E aí, somou 30 poemas. E aí, eu comecei a divulgar esse livro aqui. Eu falei, olha... E eu coloquei até um manualzinho sobre como ler o livro. Olha, você vai ler um poema por dia, né? Então, você vai abrir, você vai ter um caderninho, você vai colocar, fechar os olhos, sentir o que o poema tem a dizer. E quando esse livro começou a vender, aí esse daqui também começou a vender um pouquinho. Então, é assim. E aí a metodologia da aula de poesia foi construída por nós, né, Eliana? Então, a gente começa a aula
E eu falei, nossa, como que eu vou criar uma aula de poesia? Quando a Kátia convidou quem quisesse dar aulas na comunidade. Aí eu falei, olha, uma aula de poesia em que a gente vai trazer um tema, vai apresentar um poema, a Ileana vai fazer uma análise desse poema e a gente vai abrir para o pessoal conversar. E assim teve início, né? E com o tempo, a gente foi colocando nas nossas aulas também alguns momentos para as pessoas escreverem, né? E aí que é interessante, porque no começo, as pessoas começam a escrever e falam, nossa, eu escrevi uma coisinha aqui, né? E elas começam a ler e falam, gente, como assim escrever uma coisinha? A pessoa escreveu, né? Então, é uma técnica, né? Que já é desenvolvida também por outras pessoas, que é a escrita terapêutica, né? Então, você vai escrever, quando você escreve, você elabora os seus sentimentos, né? Você elabora o que está acontecendo à sua volta. E para mim, a escrita sempre representou esse movimento de olhar o que está acontecendo, de escrever a partir do que eu estou sentindo, de ir elaborando esses sentimentos a partir da poesia, né? Então, se tornou aí um método mesmo que toda sexta-feira as pessoas vivenciam um pouquinho, né, dessa experiência de escrever, de compartilhar, e cada aula acaba sendo praticamente um movimento sistêmico mesmo, né? Porque às vezes a gente leva um tema, agora a gente tem trabalhado com esse livro aqui dos poemas entre trilhas, né? Que eu escrevi em 2024, no projeto Construindo um Sonho, que a Kátia realizou. E eu coloquei como uma das metas era fazer uma trilha de 18 quilômetros, que não aconteceu, que foi cancelada. Acho que Deus me protegeu. E outra era, nesse processo de preparação, escrever um poema por dia. Então, esse poema por dia se tornaram 145 dias escrevendo poesia. E a gente tem usado, 2 anos depois, a gente tem usado esses poemas nas aulas, também seguindo a sequência desse livro. E parece que cada poema que a gente leva tem tudo a ver com o que aconteceu durante a semana, né? Com todo mundo ali na comunidade. Então, é um processo, né? Como a Fernanda está colocando, é um processo de construção que a gente foi desenvolvendo na comunidade, né? Eu, você, a Fernanda, né? E as aulas vão se conectando, porque a gente está num grupo, né? E aí um tema vai continuando o outro, né? Parece que tudo vai se conectando realmente, porque nós estamos conectadas, né? Nós estamos num grupo e cada grupo que a gente cria, a gente vai também conectando, entrando em ressonância, né? Exatamente. A Fernanda fala que a gente ensina elas a florescer a sua escrita. Várias pesquisas científicas que falam muito desse florescer da escrita. Tem pesquisas que têm mostrado que quando as pessoas começam a escrever, mesmo sem uma racionalidade, só escrever o que sente no momento, o nosso cérebro ele começa a realmente conseguir elaborar as nossas emoções, conseguir elaborar os nossos sentimentos. Então, quando a gente propõe uma música, propõe uma poesia para você escutar e você escrever, o que vai florescendo na sua escrita é uma coisa que vai auxiliando não só no seu nível energético, vai auxiliando também na sua biologia. Porque aí todas aquelas coisas que ficam mal estruturadas para o nosso cérebro, aquilo que está assim todo etéreo, ele vai encontrando forma. E na medida em que você vai soltando a mão, você vai soltando também e elaborando todo o seu processo interno, e é o que te leva ao processo de cura, de superação de crenças limitantes, de ressignificação e mudanças de hábitos,
porque você consegue realmente expressar o que estava bagunçado por dentro para a gente dar forma e construir. Então, ao ter diferentes temas, diferentes análises, a gente vai elaborando diferentes sentimentos que a gente tem internamente. E a gente vai expressando e expressando, e um hábito novo vai se construindo, que é o hábito de conseguir materializar aquilo que estava por dentro, e cada vez mais vai fluindo de forma mais fácil. Tem pesquisas, inclusive, feitas tanto com estudantes como com freiras, que começam a escrever e demonstra como melhora o sistema imunológico, como melhora a atividade física, os problemas emocionais, diminui o estresse, diminui todo um conjunto de dificuldades internas da nossa biologia só pelo simples, entre aspas, fato de a gente conseguir elaborar internamente tudo que a gente carrega por dentro. Então, é um processo que te leva a olhar para si de forma saudável, de forma sem julgamento, e a conseguir expressar e elaborar aquilo que estava difícil por dentro de materializar. Sim, e a ideia dessa escrita que a gente faz não é aquela escrita que a gente vai corrigir o que a pessoa escreveu, que a gente vai direcionar. Não, é deixar a escrita fluir, né? E realmente tem vários estudos aí sendo desenvolvidos sobre a escrita. Tem uma área que está crescendo também, que chama biblioterapia, que é esse estudo, essa construção através da escrita, né? E como que na nossa escrita, porque os nossos sentimentos, eles estão ali, né? Acumulados dentro da gente, nem a gente tem consciência. Quando você escreve, você nomeia, né, esses sentimentos, você começa a dar lugar, né? E é como a Fernanda está falando, ajuda na comunicação, né? Porque aquilo que você está sentindo e você não sabe como conceituar, como descrever, você consegue colocar para fora por meio da escrita, por meio do desenho, por meio da arte em geral, né? Então, assim, é importante, às vezes a gente acha, vou lá perder tempo, tem tanta coisa para fazer, eu vou lá parar um tempinho, vou escrever, vou parar um pouquinho, vou desenhar. Não, na verdade, você está tirando um tempo para tirar aquilo que está, às vezes, até te sufocando, né? Você vai colocar para fora e aí tudo que você tem para fazer, você vai fluir de uma forma diferente, né? E aí você vai aí para suas atividades até de uma forma mais tranquila, né? Então, é esse o processo realmente, é um processo emocional. Eu sempre escrevi, quando eu era criança, porque eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou, né? Mas hoje menos, porque eu aprendi a me expressar. E como eu não conseguia me expressar falando, eu me expressava escrevendo. Então você escreve, você coloca para fora aquela emoção, né? Então é isso, arte terapia, biblioterapia. Hoje existem várias técnicas, né? Vários estudos que vão realmente trazendo a neurociência, né? Então a gente começa a sair daquela ideia de que, né, eu tenho que fazer tudo, né, certinho, organizado. E a poesia, ela permite isso, né? Porque a escrita da poesia, ela não é aquela escrita cheia de regras, né? Já foi um tempo atrás, lá no tempo do Camões, que tinham que contar os versos, contar as estrofes. Hoje a escrita é mais livre, né? Então, quando você escreve, é a sua escrita. Não tem certo ou errado, né? Ninguém vai corrigir você, porque não é essa palavra que você vai usar, é essa daqui. Então, a poesia te permite inventar palavras que não existem, né? Até essa palavra entre trilhas é um trava-língua. Eu tenho a língua presa. E aí apareceu, eu tava ali escrevendo o livro, né? Terminando, falei, nossa, agora eu vou montar o livro, eu preciso de um título. E apareceu assim, Entre Trilhas. Falei, nossa, Entre Trilhas. Eu tentei separar, não dava para separar. É uma palavra que não existe. Entre trilhas, assim, junto, se a gente colocar no dicionário, a gente não vai achar.
Então, é essa invenção que a gente tem, né? A imaginação que está dentro da gente, esses dons que a gente tem, né? E às vezes ficam escondidos, então a gente começa a colocar para fora, né? Perfeito. Olha aqui a Patrícia falando. Estar com vocês na aula de poesia sempre foi um ponto alto. Ah, Uhum. Patrícia, a gente está te esperando que você retorne, viu? A gente tem as inscrições abertas na comunidade, plano mensal, plano anual. Então, o que melhor encaixa para você, a gente tem como te acolher. Tem um cartão de crédito, quer fazer o plano anual? A gente consegue parcelar em 12 vezes a comunidade. Não tem, quer fazer o plano mensal, quer ir testando? A gente vai e vai ajustando. Então, você faz parte, você faz falta também. Venha quando quiser que as portas estão abertas. Com certeza. Eu lembro dos textos da Patrícia no Projeto dos Sonhos também. A Patrícia escreve super bem. Né? Muito saudade, viu, Patrícia, da gente conversar. Apareça. Que bom te ver aqui. Então, agora resumindo assim a tua jornada de cura e transformação, olha como foi se construindo, né? A gente começou falando de uma menina que tinha medo, insegurança, problemas de comunicação, que começou a descobrir a história da família, começou a descobrir os seus traumas gestacionais e chegou a uma professora que, além de vir à aula para ensinar os outros como terapeuta, a escrever e ressignificar os seus traumas, ressignificar os seus hábitos e crenças, que escreveu e publicou são 5 livros já, né? 6 livros de poesia já. Você consegue divulgar os seus livros, consegue fazer apresentações em bienais. Está aqui uma live. Então, olha todo esse processo e essa jornada. E uma jornada que não foi em solitário, que foi contribuindo com a sua irmã, foi contribuindo com os seus alunos lá no instituto, foi contribuindo com todos os nossos alunos, tanto da comunidade como da formação. Então, Sim. olha, A Patrícia está escrevendo, né, que a mãe sempre foi uma incentivadora das leituras, a minha também, viu, Patrícia? E eu sinto que quando eu escrevo, eu estou honrando as mulheres do meu sistema familiar que não puderam estudar. Porque a minha mãe, ela estudou até a 3ª série, mas ela gostava muito de estudar, ela queria muito ter continuado e tido uma profissão. E aí, quando eu era criança, ela sempre me incentivou muito a estudar, eu sempre fui boa aluna, e ela sempre falava, filha, não deixe de estudar, não pare de estudar. E eu cheguei no doutorado, que é um nível que ninguém da minha família conseguiu até hoje. E eu sinto que eu estou honrando aí positivamente as mulheres no passado que tinham o sonho de estudar e não puderam. E hoje, por amor a elas, eu realizo esse sonho. Né? E ajudo outras pessoas também a realizarem esse sonho. Então, é um processo muito bonito que eu falo assim, que com os poemas que eu escrevo, eu tento transformar a dor em amor. Porque naquele lugar que existiu dor, também existiu amor. E quando você escreve, você vai curando, né, aquele sentimento da dor que ficou ali, muitas vezes calada, muitas vezes estagnada, e está transformando isso em amor, em dom, né? Resgatando esses dons de tantas mulheres que tinham dons de curar, de estudar, de cozinhar, de fazer, de bordar, né? E não eram valorizadas. Então, hoje, quando a gente escreve, a gente transforma essa dor em amor, né? Esse é o principal convite aí da poesia sistêmica, ajudar as pessoas a transformar a dor em amor. muito bom. E acho que com essa mensagem a gente pode encerrar a nossa live de hoje. A gente já bateu quase 7 horas da noite, né? Então, muito obrigada, meninas, por estarem aqui, por ter participando, por todos os seus comentários. Obrigada uma vez mais, Eliane, por abrir esta live, por contar sua história. Olha, que foi como a nossa
como é incrível tudo isso. Quantas consciências surgem numa aula? Com certeza, surgem muitas consciências e cada vez mais a nossa ideia é exatamente isso. Levar essa expansão de consciências para mais pessoas e a gente ir contribuindo para o desenvolvimento, para a elaboração de traumas emocionais, para que a gente consiga realmente ter uma vida mais fluida e alcançar realmente os seus objetivos de uma forma saudável. Hoje em dia que existe tanta preocupação com a saúde emocional e quanto custa para as pessoas tomar um tempinho para cuidar da sua própria saúde emocional. Sim. Então é também um convite para cada um olhar para si, para a sua saúde, para seguir a sua rotina em breve. Ok, pessoal, muito obrigada pela presença. Agora eu vou encerrar a live, espero que eu consiga terminar, salvar. Nunca fiz isso, hein, gente? Olha o convite aqui, tá vendo, Eliane? Você não faz live, você só entra no live das pessoas, agora você tem que ir lá aprender na marra, né? Agora é sua vez. Ou você abre a live e faz, ou você não vai participar lá no segundo plano, não. Espero conseguir aqui gravar e mandar e deixar público aí para todo Eu mundo. tenho suas formas de ensinar. Exatamente, muita coisa para me ensinar. Faz uma semana, olha. Uma semana para entender isso, né? Olha, você não vai entrar lá num convite, não. Você vai entrar, você tem que fazer, você tem que abrir a live, você tem que gravar. É isso. Obrigada, meninas, pela presença. Espero que essa live seja assistida por mais pessoas depois, que fique aí gravada, né? A Eliana coloca no YouTube dela também. Então, beijo no coração de todas aí. Saudades aí de quem a gente não vê faz tempo. Tchau, tchau.